E aí, galerinha, estão preparados? Vai começar a nossa escola bíblica de férias. Exploradores, descobrindo tesouros da Bíblia. Olá, meus lindos! Graça e paz. Tia Dinha falando. Bem-vindos a mais um dia da nossa EBF. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus? Seu Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Eu quero te agradecer por cada abençoado que está assistindo a nossa EBF. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Amém. Turminha abençoada, fique ligada. Hoje vocês terão história bíblica, várias atividades que vocês vão curtir muito e atenção, vocês não podem perder o último capítulo da história de M. Carmichael. Eu estou muito curiosa. E vocês? Agora nós vamos adorar o Senhor com o louvor Jesus me ama tanto. Sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, duro, duro. Por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Levou o meu castigo sobre si. Um tempo eu estive preso, preso, preso. O laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, sempre, sempre. Andar bem perto dele, da sua luz. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Eu tenho muito amor por Jesus. Fiquem de pé, vamos lá. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Eu estive preso, preso, preso. O laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, sempre, sempre. Andar bem perto dele, da sua luz. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Eu tenho muito amor por Jesus. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero também que vocês estejam gostando muito da EBF, de ouvir as histórias da Bíblia, de conhecer mais a Deus, de também louvar ao Senhor com as músicas que vocês têm ouvido. Hoje nós vamos ouvir mais uma historinha da Bíblia. Mas antes, eu queria fazer umas perguntas para vocês. Quem já ouviu algum amiguinho ser chamado de 4 olhos só porque ele usava óculos? Ou ser caçoado porque ele era mais gordinho do que os outros? Ou ser tratado mal porque ele não tinha um brinquedo igual as outras crianças tinham? Eu já fui chamada de 4 olhos na escola e isso me deixava muito triste. Eu lembro que eu comecei a ter vergonha de usar óculos. Tratar mal uma pessoa
porque ela não é igual a gente, não agrada a Deus. O nome disso é discriminação. E hoje, na nossa história, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. A história que eu vou contar para vocês está na Bíblia, no Evangelho de João, que é o 4º livro do Novo Testamento. E ela se encontra em João 4, dos versículos 1 até o 42. Quando Jesus morava aqui na terra, ele viajava muito com os seus discípulos e ele andava por toda parte para falar sobre Deus, do amor de Deus para as pessoas. Jesus falava com pessoas ricas, com pessoas pobres, com pessoas doentes, com pessoas com saúde, pessoas tristes, pessoas com muita alegria, homens, mulheres. Jesus falava com todos. Jesus falava com aqueles que queriam conhecer mais sobre Deus. Certa vez, Jesus estava viajando com seus discípulos. E eles já estavam andando por muito tempo. E Jesus estava cansado. E seus discípulos falaram assim para ele: Jesus, o Senhor está cansado e o sol está muito forte. Fique aí que nós vamos buscar alguma coisa para o Senhor comer. Jesus concordou com eles e ficou ali sozinho. Sozinho? Será? Acho que não por muito tempo. Alguém estava se aproximando. Quem será? Ah, é uma mulher. Ela estava com seu jarro e estava se aproximando do poço. Antigamente, as pessoas não tinham água em casa, uma torneira para abrir e sair muita água para elas usarem. Então, elas tinham que ir até o poço e buscar a água para que pudessem fazer comida, para que pudessem beber, para que pudessem tomar banho. E era isso que aquela mulher estava indo fazer. Jesus falou com ela: por favor, me dê um pouco de água. Ela ficou muito surpresa. Sabem por quê? Porque ela era samaritana. No tempo de Jesus, os judeus e os samaritanos brigavam o tempo todo por qualquer coisa. Jesus era judeu, mas será que ele fazia o que os judeus faziam? Será que ele brigava? Não, Jesus ele era diferente. Então, Jesus e a mulher começaram a conversar. E se alguém passasse por ali e visse, ia achar muito estranho. Primeiro, porque ela era uma mulher. E antigamente, os homens também não falavam publicamente com as mulheres. E segundo, como já disse, ela era samaritana. Porém, nada disso impediu Jesus de falar do grande amor de Deus para aquela mulher. Depois de um tempo de conversa, Jesus ofereceu uma água especial para aquela mulher. Quem bebesse daquela água que Jesus estava oferecendo nunca mais teria sede. Já imaginaram beber uma água assim? Ela ficou muito animada e disse: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui. E Jesus disse a ela: tudo bem, então chame seu marido e venham aqui. Ela disse que não tinha marido. E Jesus contou uma coisa que ele só poderia saber porque ele era o Filho de Deus, Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas. Ela já tinha tido outros maridos e o homem que estava com ela não era seu marido. Uau, como Jesus é maravilhoso! A mulher ficou surpresa, mas depois ela ficou muito feliz. Ela viu que Jesus não era simplesmente um homem, mas o Salvador, o prometido de Deus. Os discípulos chegaram com a comida e a mulher saiu correndo. Para onde ela foi? Sabe o que ela foi fazer? Ela foi contar para todos que Jesus era o Filho de Deus. Muitos naquela cidade não gostavam daquela mulher, porque ela vivia fazendo coisas muito ruins. Mas ela havia conhecido Jesus. Sua vida mudou e ela precisava contar para todos. As pessoas foram ver se Jesus era tudo aquilo que a mulher estava dizendo. E o encontro das pessoas com Jesus foi maravilhoso. Os samaritanos pediram a Jesus que ficasse ali um pouco mais, para ensinar sobre o Senhor Deus. Jesus aceitou
e muitos passaram a crer nele e reconheceram que ele é o único e verdadeiro Senhor. No tempo de Jesus, as pessoas também brigavam por qualquer coisa, porém, Jesus foi diferente e não se importou com o fato daquela mulher ser samaritana. Ele se importou com ela. Jesus se importa com cada um de nós. Não importa se você usa óculos ou você não usa, se você tem muitos brinquedos ou você não tem quase nenhum. O que importa para Jesus é se você crê que Ele é o único Senhor e Salvador. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador? Você crê em Jesus de todo o seu coração? Quem crê em Jesus deve fazer o que Ele sempre fez: amar as pessoas. A Bíblia diz em 1 João 4, 7a, assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Vamos falar mais uma vez? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. 1 João 4, 7a. Nós precisamos amar as pessoas, não importa como elas sejam, se elas são diferentes de nós. Precisamos amar como Jesus nos ama. Esse é o mandamento que Ele deixou para nós. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por esse momento em que ouvimos a história, Senhor, da mulher samaritana e vimos como Jesus a amou e como Jesus falou do amor do Pai para ela. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ama e nos ajude a amarmos, Senhor, uns aos outros e a sermos, Senhor, bons discípulos Teus. Muito obrigada por cada criança que está aqui assistindo essa aula, pelos professores que têm ensinado a ela, assim, durante esse tempo de EBF, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E não se esqueçam o que está escrito lá em 1 João 4,7. Vamos falar mais uma vez? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E também não esqueçam de colar esse versículo no mapa de versículos que vocês têm aí em casa, ok? Um grande beijo e até a próxima. Nós vamos cantar uma música agora que fala: Oba! Jesus me ama. Então, primeiro a tia vai ensinar os gestos, lembrar para quem nunca ouviu essa música, não sabe como que são gestos. Muito fácil, ó. Assim. Legal. Oba, oba. Oba, Jesus me ama. Difícil? Ficou rápido? Então vamos de novo. Oba, oba, Jesus me ama. Duas palminhas. Duas palminhas. Então vamos lá, duas palminhas. Jesus me ama. Duas palminhas. Ficou rápido? Tia vai cantar bem devagar e depois a gente vai cantar no ritmo normal da música. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Ok? Agora a gente vai cantar no ritmo normal da música. Então vamos. Jesus me ama. Você é pequenininho, forte ou grande.
Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer uma caderneta decorada. Como está chegando o Dia dos Pais, né, eu pensei, vamos fazer algo para presentearmos os nossos pais, tá bom? Então, vocês vão precisar de uma caderneta, um pedaço de tecido e algumas figuras. Cola. O ideal é essa cola aqui, que é cola para tecido, mas se você não tiver, você pode usar uma cola branca comum. E uma tesoura sem ponta, tá bom? Então vamos lá, nós vamos medir aqui o tecido no nosso caderninho, né? E vamos cortar o tecido ao meio. Nós vamos colar a primeira parte. Eu vou usar esta cola aqui de tecido, tá bom? Lembrando sempre de deixar, né, uma partezinha, as partezinhas aqui pra fora. Vamos encaixar o seu cabelo. Aí você vai usar a sua criatividade. Você tem aí, né, que a tia mandou um kit da EBF, a caderneta, um tecido e algumas figuras. Você não precisa usar essas figuras se você não quiser. Você pode fazer um desenho e colocar, né, de acordo com a sua criatividade, tá bom? A minha cadernetinha, essa aqui ficou assim. A tia fez uma outra. Vou colocar aqui para vocês. Fiz essa, ficou assim. Essa aqui eu fiz com um clipe, um marcador de página, que você pode também colocar, né, e dar para o seu papai. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado e que vocês usem a criatividade de vocês, tá bom? E tirem foto. Não se esqueça de enviar as fotografias para o Telegram ou para o WhatsApp da tia Graciane, tá bom?
Beijinhos, fiquem com Deus, Deus abençoe e aproveitem bastante a nossa EBF. Beijos! Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos essa linda história da Amy Carmichael. Bem, Tia Crê deu até o 3º capítulo. Agora nós vamos ver o que aconteceu no 4º e no 5º capítulo da história de Amy Carmichael. Mas Tia Crê quer fazer uma revisão com vocês do capítulo 3. No capítulo 3, nós vimos que a Amy viu no domingo de manhã na Irlanda e ela aprendeu uma grande lição. Ela ajudou a velhinha, lembram? Ela ajudou a velhinha que estava toda maltrapilha, carregando uma sacola. E o que fizeram com ela? As pessoas começaram a rir da Amy. E a Amy também considerou o mais importante era o quê? Era ajudar as pessoas. Ela não se importou do que pensavam, do que achavam. E também ela acreditava que Deus queria que ela fosse para a Índia. E a Amy realmente foi para a Índia fazer o quê? Resgatar as crianças do templo. Os outros cristãos que concordavam com ela, concordaram ou não concordaram? Sim, concordaram, mais ou menos. Por quê? Eles achavam que se a Amy fosse resgatar as crianças do templo, ela iria o quê? Deixar de fazer as outras coisas, de ajudar as outras pessoas. Mas a Amy não, ela ajudou a todos. Ela ajudou uma menina chamada Joia, que aprendeu sobre Jesus. Ela levou a menina para ler a Bíblia. E a menina ganhou uma Bíblia linda que a Amy tinha lhe dado. Ela não deixou de ajudar as outras pessoas. Então, hoje, nós vamos ver o que mais aconteceu nessa história linda. Nós vamos para o 4º capítulo. Então, Tia Crê quer dizer que Amy Carmichael, ela era responsável pelo sustento de 700 pessoas. Lá na Índia, quando escreveu o seguinte: basta apenas pedir ao Pai o dinheiro para a obra dele e ele enviará. Então, a Amy sabia que podia confiar em Deus. Então, muitos anos antes da Amy Carmichael tornar-se uma grande missionária lá na Índia, pediram para ela ajudar na campanha de uma construção de um orfanato em sua terra natal, lá na Irlanda. Desejando muito ajudar, a Amy então foi visitar um homem rico que tinha acabado de construir uma linda casa. Então a Amy pensou: certamente ele poderá contribuir com uma boa quantia e com certeza ele dará de boa vontade. O homem rico não se mostrou interessado e se recusou a dar a qualquer coisa. Então a Amy voltou para casa bem triste, bem decepcionada. Então a Amy pensou a respeito de como pode. Basta pedir ao Pai o dinheiro para o sustento da obra. Então, quando ela começou a praticar essa lição, que bastava pedir ao Pai o dinheiro para a obra, ela começou a receber doações, ofertas. A casa da Amy era formada por 30 pessoas, incluindo crianças e alguns ajudantes e adultos. E a família crescia dia a dia. A Amy tornou-se mãe, médica, enfermeira de todos. As crianças passaram a chamá-la de Ama. Na palavra da língua indiana significa mamãe. Então
Então a Amy começou a ser chamada de mamãe. E com a chegada de mais e mais crianças, a Amy precisava decidir como conseguiria o dinheiro para o sustento. Olha, longos anos haviam se passado, mas Deus mantinha bem viva em sua mente a lição que ela tinha aprendido enquanto ela era jovem. Ela aprendeu o quê? Que basta pedir ao Pai o sustento para a obra dele. Então ele ficava feliz ao pensar que Jesus ressuscitou e agora estava vivo no céu, olhando e cuidando dela. Ela meditava sobre o amor de Deus e sabia que o Pai amava não só a ela, mas que o Pai também amava a cada criança que vivia no Donavur. Ela já tinha dado a vida eterna, ele já tinha dado a vida eterna a cada uma delas que recebeu como Jesus como Salvador. Então Jesus, ele deu a vida eterna para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E as crianças tinham confessado a Jesus como seu Salvador. E aí ele já estava feliz por isso. Então, sem dúvida, Deus cuidaria delas, providenciando o quê? O alimento, roupas e tudo mais. Deus não falharia em sua promessa, supriria todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. E isso aconteceu. A Amy recebeu muitas cartas de vários lugares, de vários países. E teve um dia que, no meio de tanta pilha de cartas que a Amy havia recebido, ela deixou para abrir uma última carta, que era a carta da sua secretária na Inglaterra, que cuidava de enviar qualquer oferta recebida lá. Dentre essas cartas estava 66 libras a caminhos. Ela recebeu. E sabe o que a Amy fez? Ela simplesmente orou e agradeceu. Senhor, muito obrigada por essa oferta. E não tinha mais nenhuma carta para serem abertas. Então foi quando uma das crianças gritaram: Achamos mais uma carta, tia Amy! Mamãe Amy, eu achamos mais uma carta! A Amy pensou que aquela carta que as crianças tinham achado seria algum livro ou algum presente para as crianças. Mas não. Então o que as crianças fizeram? Elas começaram a desembrulharem as embalagens. Bem em cima havia um bilhete dizendo assim: que uma missão em outra parte da Índia havia enviado 51 libras, mais ou menos R$180. Então a Amy pensou, 66 que ela tinha acabado de receber, mais os 51 que ela achou nas cartas, somavam 117 libras. Então dava mais ou menos R$410. Mais do que necessitavam. Sim, bastava pedir ao Pai. E o Pai enviou o sustento que ela precisava para manter o Donavur lá junto com as crianças e ainda ajudar na terra dela, no orfanato. Muitas pessoas de todas as partes do mundo começaram a ouvir sobre o seu trabalho. Ouviram falar sobre a Amy Carmichael, que socorria as crianças da Índia. Amy recebia muitas cartas das pessoas, dizendo que a amava e amavam o trabalho que ela fazia. Mesmo sem eles nunca terem vistos, eles confiavam na obra que Amy estava fazendo, resgatando crianças para Jesus. Algumas crianças da China, elas deixaram de comer doces num sábado e enviaram dinheiro para ela. Outro jovem enviou seu primeiro salário para ajudar a Amy a comprar mais crianças. Uma garotinha
duas pessoas idosas de mais de 80 anos mandaram da Inglaterra 10 peças de ouros que tinham guardado para a sua velhice. E um grupo de mulheres tricotou casaquinhos de bebê e as enviou. Da Irlanda veio um estojo de ferramentas. Então, o trabalho que a Amy estava fazendo na Índia estava sendo reconhecido. As pessoas estavam contribuindo para que a Amy comprasse crianças para Jesus. Certo dia, a Amy perguntou ao pessoal de Dona Vô: será que devemos comprar um carro? O carro seria bem mais rápido para ela ir buscar as crianças. Quando ela soubesse que alguém estava vendendo alguma criança, ela poderia pegar o carro e chegar bem rápido para comprar aquelas crianças para ela cuidar. Então a Amy, ela orou, pedindo a Deus um automóvel. Aí ela pediu a confirmação. Queriam que ela usasse o dinheiro que estava sobrando. Mas a Amy virou e falou bem assim: não, eu vou orar, pedir a confirmação de Deus, se realmente é para comprar esse automóvel. Então, criança, o que chegou? Chegou uma outra oferta. Aí ela falou: se chegasse um dinheiro designado, dizendo especialmente que era para a compra do carro, ela teria absoluta certeza que realmente era para ela comprar aquele carro e que Deus tinha enviado essa oferta. Então, quando chegou uma carta com 160 libras com um bilhete para comprar um carro Ford, dizia: e chegara mais dinheiro. Agora sim, a Amy estava certa de que Deus estava enviando essa oferta e que eles realmente tivessem um dinheiro para comprar um carro. Novamente vieram à sua mente a palavra: basta pedir ao Pai o dinheiro para a sua obra e Ele dá o sustento. O carro fazia ele economizar dinheiro e horas preciosas. Quando ficava sabendo de uma criança em perigo, ela podia ir depressa e pegava o carro e ia logo resgatar essas crianças. Então, novos trabalhadores foram contratados também para a construção, com o dinheiro que sobrou da compra do carro, para construir uma nova casa. Ele pagou os ajudantes 10.000 libras para construir, sabe o que, crianças? Um hospital. Dentro de 6 anos, todo o dinheiro que tinha sido levantado foi para a construção do hospital. Mais ajudantes chegavam. Deus providenciou até um engenheiro. Deus mandou médicos, enfermeiros, todos que vieram da Inglaterra para ajudar no hospital, o qual a Amy tinha construído. A família trabalhou muitas horas despedaçando o horrível ídolo, reduzindo finalmente em pedacinhos. A Amy destruiu os ídolos que tinha no local onde ia construir o hospital. Todos foram quebrados. O sol já havia se escondido e a lua brilhava. Enquanto eles trabalhavam, eles cantavam louvores, glorificando a Deus. Mais uma vez, Deus provou a Amy e a sua família que bastava pedir ao Pai o dinheiro para o sustento da obra dele. O Pai Celestial da Amy, Carmichael, também é o seu. Ele é sim. Se você recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, basta você pedir a Ele tudo o que você necessita. Porque está escrito lá em João 1,12. Escute este versículo, crianças. Mas a todos quantos receberam, isto é,
se você recebeu o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e saber aos que crerem em seu nome. Se você já é filho de Deus, talvez Ele queira usá-lo para suprir as suas necessidades e vocês ajudarem os missionários, assim como a Amy, que precisam de dinheiro para comprar comida, roupa e até mesmo um carro para serem usados enquanto eles ajudam os outros. O Senhor Jesus, Ele atende às nossas orações. Será que Deus não está falando com você hoje? Para você ofertar, para dar para missões, ajudar na casa do Senhor, para que outras pessoas venham se render aos seus pés, para que outras pessoas venham ser resgatadas para Jesus Cristo? Estamos chegando ao final da nossa história. A Amy Carmichael era tão ativa em seu trabalho missionário na Índia que o povo apelidou de Lebre. Mas o seu trabalho mais importante começou por causa de um acidente. Numa tarde de setembro de 1931, ela foi a uma cidade vizinha a fim de inspecionar uma casa que pretendia alugar para fazer uma clínica médica. O dono da casa não deixou a chave no lugar combinado e ele só encontrou ao anoitecer. E sabe o que aconteceu? A Amy se machucou. A Amy se machucou, crianças. E quando ela se machucou, ela ficou parada? Não. Ela começou a escrever livros falando do seu trabalho missionário na Índia. Na manhã de 18 de janeiro de 1951, a Amy fechou os seus olhos naquilo que chamamos de morte e abriu os olhos lá no céu. O céu significava para a Amy muita coisa. Ser jovem novamente, estar fora da cama e livre das dores, ativa, servir ao Senhor, segundo uma maneira de vida nova. De alguma maneira, uma nova vida, porque ela não sentiu mais dores. E outra lição que a Amy Carmichael aprendeu quando criança, foi que ela, um dia, a Amy Carmichael, quando era jovem, ajudou a construir um alojamento para moças pobres que trabalhavam em uma fábrica da cidade. As moças eram chamadas de chaves, porque todas se vestiam da mesma maneira para enfrentar o seu longo, árduo dia de trabalho. Era um trabalho grosseiro. As moças, elas não tinham boas maneiras, sabe? Elas falavam palavras feias, falavam palavrões, cada coisa horrorosa, crianças. E a Amy via que elas precisavam ouvir sobre Jesus. E outra coisa, elas não eram bem-vindas nos templos religiosos. Todos rejeitavam essas moças. Aquelas moças logo se tornaram conhecidas pelas coisas pecaminosas que elas praticavam. Afinal de contas, elas argumentavam: ninguém se importa com a gente, ninguém gosta de mim, ninguém sabe o que nós passamos. Quem vai se importar comigo? Alguém se importa comigo? Então aí ele falou para elas: Deus as ama do jeito que vocês são. E Deus deseja tirá-las dessa vida de pecado. Então Deus levou a Amy para falar do amor de Deus a essas moças. Então Deus se preocupava com elas. E vendo as suas necessidades daquelas moças pobres, a Amy ajudou. A Amy e outras pessoas bondosas construíram um alojamento aos chaves, onde elas poderiam encontrar um ambiente acolhedor. E Amy disse: Deus quer te proteger. Sei que Ele protegerá vocês. E vocês não precisam morar em qualquer lugar. Essa casa é de vocês. A Amy ajudou as moças. No fim de semana,
quando a Amy se dirigia para tomar o último trem que levaria à casa dos seus pais, foi perseguida por um grupo de rapazes. Eles a cercaram de forma ameaçadora, mas Amy continuou caminhando tranquilamente, sem medo. Confiava que Deus a protegia e não sentiu medo. Enquanto caminhava pela rua, o grupo de rapazes aumentou e se tornou-se mais ameaçador. E sabe o que aconteceu? A Amy estava se sentindo desprotegida, mas ela confiava em Deus. Ela sabia que Deus não permitiria que pudesse acontecer algo com ela. Aqueles rapazes queriam bater na Amy. Então foi quando a Amy sentiu que uma porta abriu e dali surgiu uma mão de uma mulher que agarrou e puxou para dentro. Depressa, entre aqui, vamos colocar essa riba aqui na porta de entrada. Por quê? Porque eles não vão poder entrar. E sabe o que a moça fez? Vamos pendurar esse lençol branco. Aqui, esse lençol branco significa proteção. E você vai estar longe do perigo. E assim a moça fez. Colocou o lençol na porta, prendeu a porta com ripas. Nessa noite, a Amy aprendeu a quinta lição. Deus nos protege, mesmo quando a proteção é invisível. Ah, crianças, um dia, uma menina fugiu de uma das vilas próximas. Ela não cria mais nos deuses pagãos e pensava: se eu conseguir chegar em Donavur e até a missionária, vou me tornar uma cristã. E ela esperava também encontrar ali uma forte proteção contra a multidão de parentes que a perseguiam. Porém, quando chegou na casa de Amy, a mocinha descobriu que não havia nem trancas nas portas. Como ela poderia encontrar proteção lá? Deus deu a resposta para Amy. Ela correu com a garota para um lugar mais escuro em que conseguiu pensar: a torre de uma igreja da vila. Então subiram pelas velhas escadas de madeira que quase cediam com o seu peso e ficaram escondidas ali na torre a noite toda. Os parentes da mocinha, enraivecidos, procuraram durante toda a noite para pegar a menina, mas elas não encontraram. Não conseguiram encontrar. Novamente, Deus protege mesmo quando esta proteção é invisível. Então, essa menina foi acolhida pela Amy e ela pôde ficar lá no orfanato, em Donavur. E vocês acham que o trabalho da Amy Carmichael parou só por aí? Mas o trabalho não era somente só com as crianças. Um dos eventos mais emocionantes da vida da Amy Carmichael ocorreu quando ela se comprometeu em ajudar um famoso ladrão. Ele era uma espécie de Robin Hood, uma versão indiana. Tinha sido um homem honesto e tinha adotado um nome. Sabe qual era o nome dele? Tigre Vermelho. Certo dia, ele foi acusado pela polícia de uma coisa que não tinha feito. E ele sabia que com frequência as pessoas eram subordinadas a mentir a respeito de alguém que estava sendo processado, ou então prisioneiro, e eles eram ainda torturados. O tigre vermelho, vislumbrando com seu sofrimento, resolveu fugir para as montanhas. Então, onde ele ficou ali naquelas montanhas escondido, e dentro em pouco começou os roubos nas vilas. Começaram a roubar. Ele começou a roubar os ricos e dar aos pobres. Ele se vestia igual Robin Hood, ajudando os pobres. E ele roubava dos ricos. Mas isso era errado. Roubo é pecado. Aí, teve um dia que a Amy virou para o tigre para ele não fazer isso. Falou para ele: olha, tigre, isso não é certo. E isso não agrada a Deus. Então o tigre vermelho ouviu o que a Amy
tinha dito. Então, ele quis aprender da palavra de Deus. E ele pensou, será que isso é possível? E a Amy também pensou, tigre vermelho, um homem violento, andava armado, roubava dos ricos para dar aos pobres. Será que é possível ele deixar o pecado de roubar, de matar? Então a Amy fez o quê? Ela orou a Deus. E Deus sempre responde as nossas orações. Como é mesmo que Deus responde as nossas orações? E Deus responde: sim, aqui, espera e não. Deus responde. Deus responde as orações. E Deus respondeu a oração para Amy. Então a Amy sentiu o desejo de falar mais e mais do amor de Deus para o famoso ladrão. Então a Amy soube que ele estava nas montanhas escondido. Então o que a Amy fez? A Amy visitou o tigre. A Amy visitou algumas vezes, mesmo sabendo que uma mulher tinha sido presa durante um mês por ter dado comida ao tigre vermelho. Tinha gente que ajudava o tigre vermelho, crianças. Mas a Amy confiou em Deus e sabia que Deus protege seus filhos, mesmo quando essa proteção é invisível. E logo que ficou o suficiente bom, aliás, já crepulou uma parte, o tigre vermelho, quando estava escondido na floresta, a Amy foi lá falar com ele. E sabe o que aconteceu? Os policiais descobriram que o tigre vermelho também estava lá. Então, os policiais foram e deram um tiro no tigre vermelho. Quando o tigre vermelho levou um tiro, ele foi para onde? No hospital ao qual a Amy tinha construído. Então, lá a Amy pôde falar para ele mais e mais da palavra de Deus. Leu que o Filho de Deus tinha sofrido e morrido pelos seus pecados e havia ressuscitado entre os mortos. O ladrão, ele creu em seu coração que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus e que tinha vindo ao mundo para salvá-lo dos seus pecados. Então, o tigre vermelho convidou Jesus: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu não quero mais roubar dos ricos para dar aos pobres, porque eu sei que isso é errado. Eu não quero matar. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova criatura. E aí, logo depois daqueles dias, foram proibidas as visitas na prisão. Então a Amy não podia mais visitá-lo e só podia receber uma carta de 4 em 4 meses. Então, quando o tigre, ele saiu do hospital, a Amy escreveu uma carta para ele, pedindo para ele se entregar novamente para a polícia. Porque quando ele saiu do hospital, ele fugiu de novo. Então a Amy pediu para ele se entregar para a polícia de novo. A Amy, uma vez, crianças, foi intimada a comparecer perante 2 oficiais britânicos que a interrogou, perguntando se ela ajudou o tigre vermelho a fugir. Mas a Amy jamais faria isso. Mas as pessoas falaram coisas indelicadas sobre ela, mas ela não se importou, porque ela sabia que Deus estava no controle da sua vida e que ela se importava com o que Deus pensava dela, não o que os outros pensassem. Todas as noites, a Amy, ela colocava um candeeiro aceso na janela. Esperava que o tigre vermelho viesse se entregar, porque ficou sabendo que ele e seu companheiro andavam por ali por perto. Então a Amy se disfarçou, escureceu seu rosto e braços
e vestindo uma túnica escura. E à meia-noite entrou na floresta para procurar tigre vermelho. O Senhor ajudou a encontrá-lo, conversou com ele e descobriu que ele não havia retornado para a sua velha vida de pecados. Depois que o tigre vermelho aceitou a Jesus, ele não roubou mais, ele não matou mais. Ele se tornou realmente um novo homem. Mas naquela mesma semana, quando ela estava orando por tigre vermelho, ela escutou um barulho de tiros. E tigre vermelho levou um tiro e morreu. Mas o que alegrou o coração da Amy foi que tigre vermelho, ele morreu, mas ele ganhou a vida eterna, porque ele tinha aceitado Jesus como seu Salvador. E ele estava onde? Nos braços do Pai. A Amy aprendeu com essa lição. A lição que o Senhor ensinou a Amy enquanto ela era pequena serviram para prepará-la para a sua experiência como missionária da Índia. E louvava a Deus por sua fidelidade. Ela louvava, ela adorava a Deus, porque Deus supriu todas as suas necessidades. A Amy também gostava de lembrar uma outra lição que aprendeu a respeito da proteção de Deus. Aconteceu em uma noite, quando a Amy caminhava a passos rápidos por um lugar escuro, não podendo ver perfeitamente onde pisava. Ela caiu num buraco, fraturou a perna, ficou por 5 horas ali, esperando socorro. Finalmente, ela foi levada para o hospital. Chovia muito, a estrada estava escorregadia e alguns trechos alagados. No lugar onde a caminhonete que ela estava sendo transportada teve que atravessar uma profunda valeta. E conforme a carruagem passou na valeta, a perna de Amy, que estava quebrada, saiu mais um pouco do lugar. Que dor que ela sentia. Mesmo assim, ela ficou agradecida a Deus, porque ela sabia que Deus tinha protegido, que poderia ter acontecido coisa pior. E também Deus protegeu aquelas pessoas que estavam com ela. Se a caminhonete tivesse ido um pouquinho mais para o lado de onde passou, teria afundado num grande buraco que as águas abriram e teria afogado todos os ocupantes iriam morrer afogados. Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele ainda tinha um trabalho para sua serva fazer. Ele não poderia mais tomar parte ativa do trabalho de resgate de cuidar de criança, pois não podia andar sem sentir dor. Mesmo assim, Deus ia usá-la de uma maneira extraordinária, aos anos que ainda lhe restavam de vida. O tempo que ele passou no quarto, ela gastou mais tempo falando sobre a sua história missionária. Deus chamou a Amy. Deus a chamou e da fidelidade do Senhor em guiá-la, suprindo todas as suas necessidades, protegendo ao longo dos anos. Por meio dos livros dela, os cristãos do mundo inteiro ficaram sabendo sobre as crianças do templo e outros detalhes da vida religiosa e social da Índia. Com o resultado dessa denúncia, o governo indiano criou leis que proibiam a venda de crianças ao templo, declarando ser crime que incorreria em prisão para quem agisse assim. Hoje, a Amy está no céu com o Senhor Jesus. Muitos meninos e meninas e adultos também estão lá, porque a Amy foi fiel, dedicada durante os seus muitos anos na Índia. Essa é a história de Amy Carmichael, a missionária que comprava crianças para Deus. Crianças, já que eu só quero ler uma parte aqui que fala assim, do final da Amy, que aconteceu com ela, só para vocês saberem. Amy Carmichael, ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1867, numa pequena vila da Irlanda.
Aos 26 anos, precisamente no dia 3 de março de 1893, viajou para o Japão como missionária. Em 1895, voltou para casa. Devido ao seu precário estado de saúde, ainda no mesmo ano, já recuperada, viajou novamente como missionária, dirigindo-se e desta vez para a Índia, onde permaneceu sem mais voltar para visitar a terra natal, até ir morar com o Senhor em janeiro de 1951. Então, em 1951, Deus levou Amy Carmichael para morar com ele no céu. Crianças, que vocês venham aprender a importância de falar do amor de Deus para as pessoas e como é importante nós ofertarmos para o sustento de missionários que estão em outros países levando a palavra de Deus. Então essa foi a nossa história missionária, que possamos ser missionários na casa do Pai, que Deus abençoe. E não acabou não, amanhã tem mais, mas a história de Amy Carmichael termina aqui. Beijo! Cruz nos deu perdão, maravilhosa salvação.